commence aujourd'hui. com o tema que começa hoje. Bien-aimé, notre thème principal, Bem amado, o nosso tema principal, c'est le mystère de la croissance de l'Église. o mistério do crescimento da igreja. Nous voulons parler sur le mystère Queremos falar do ministério, o de la mistério croissance do crescimento de l'Église da igreja ou d'une Église. ou de uma igreja. Amen, amen. Amém. Alors, je dois commencer par contextualiser Eu quero começar metendo as coisas tudo no le contexto, thème dans son contexte. o tema dentro do seu contexto. Parce que si nous comprenons le thème, Porque se a gente entender o tema, nous avons la facilité de comprendre le reste. vamos ter a facilidade de entender também o resto. Bien-aimé, c'est quoi le mystère? O que significa mistério? Le mystère, c'est quelque chose qui est occulte, O mistério é algo oculto, quelque chose qu'on ne connaît pas, algo que nós não conhecemos, quelque chose qui est caché. algo escondido. Le mystère, c'est tout ce qui est secret. O mistério é tudo aquilo que é secreto. Donc cela veut dire, Isso quer dizer, nous voulons parler nós queremos falar sur les secrets do segredo de la croissance do crescimento d'une église. de uma igreja. Amen, amen. Amém. Et je veux que vous soyez vraiment présents, E eu quero que vocês sejam presentes, qu'on puisse collaborer. para que a gente possa trabalhar juntos. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. La croissance, c'est quoi? O crescimento é o quê? La croissance, c'est le fait de grandir, O crescimento é feito de crescer, d'aller au-delà. ir mais além. La croissance, c'est le O développement. crescimento é desenvolvimento. La croissance, c'est l'épanouissement. Portanto, é avançar. La croissance, O crescimento, c'est faire des choses qui vont de l'avant. fazer as coisas que vão à frente. La croissance, c'est crescimento- réussir É tudo que dá certo, dans tout ce que nous faisons. de tudo que nós fizemos. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous appelons la É croissance. isso que nós chamamos de crescimento. Et l'Église, E a quand igreja, nous parlons de l'Église, quando nós falamos da igreja, nous ne parlons pas du bâtiment. não estamos a falar dessa construção. Bien aimé, le bâtiment ne grandit pas. Bem amado, a casa não cresce. Reste tel qu'on l'a construit. A construção fica do jeito que ela foi Vous construída. pouvez le renouveler, Você pode renovar, mais ça reste toujours tel que cela mas vai a été construit. continuar do jeito que foi feito. On ne parle pas du bâtiment, Não estamos a falar da nous construção, parlons de l'Église en tant qu'individu. estamos a falar da igreja enquanto C'est lui qui indivíduo. a été racheté. Aqueles que são resgatados. C'est lui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Aquele que recebeu Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Il est l'Église du Seigneur. Essa é a igreja do Senhor. Nous Aleluia. parlons de l'Église Nós estamos a falar da igreja, universelle, uma igreja universal. c'est-à-dire toutes les églises partout dans le monde. Portanto, todas as igrejas ao nível mundial. Nous parlons de l'Église Estamos a falar da igreja comme corps du Christ. como corpo de Cristo. L'ensemble de tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, Portanto, o ajuntamento de todos aqueles que aceitaram Jesus na sua qui vida. forment le corps du Christ. Aquele que formam o corpo de Cristo. C'est ce que nous appelons l'Église. É aquele que nós chamamos igreja. Nous parlons de l'Église Estamos a falar da igreja comme une assemblée como locale. uma assembleia local. Telle que nous sommes Do ici, jeito que nós estamos nous aqui, sommes une assemblée nós somos uma locale. assembleia local. Alors nous voulons parler de cette Église. Então nós queremos falar desta igreja. Les secrets de la croissance d'une Église. O segredo do crescimento de uma igreja. Amen, amen. Aleluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre Eu quero que nós entendamos que notre Dieu, il est Dieu de principes. que o nosso Deus é um Deus de princípios. Dieu fonctionne dans ses principes. Ele funciona nos seus princípios. Et Dieu ne brise jamais ses principes. Ele não quebra os seus próprios princípios. Dans le principe de Dieu, Nos princípios de Deus, Dieu nous a créés Ele nos criou pour grandir, para a gente crescer, pour croître, para a gente crescer, pour aller de l'avant. para ir à frente. Donc tout être humain Todo ser humano doit grandir. deve crescer. La Bible nous A dit, Bíblia diz, Jésus-Christ, Jesus Cristo, il grandissait ele crescia physiquement, fisicamente, spirituellement, espiritualmente, intelligemment, intelectualmente, sagement. de uma forma sábia. Donc il n'est pas resté un bébé Portanto, Jesus não ficou um bebê que les mages ont allé visiter. que os magos foram visitar. Jésus, il a grandi. Jesus, ele cresceu. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Até a idade de 30 anos, Jésus va commencer son ele ministère. começa o seu ministério. Et pendant 3 ans et E demi, durante 3 anos e meio, Jésus Jesus, était épanoui. ele tudo deu certo Il na sua s'est vida. développé. Ele se desenvolveu. Il a impacté
la société. Ele impactou a sociedade. Seulement 3 ans et demi, Simplesmente 3 anos mais e meio. jusqu'aujourd'hui, Até hoje, nous parlons de nós Jésus-Christ. falamos desse homem Jesus J'aimerais Cristo. dire à Eu quelqu'un, quero falar a alguém. et tant qu'être humain, Enquanto ser tu humano, dois grandir tu tens que crescer dans tous les domaines de ta em todas vie. as áreas da tua vida. Que ce soit dans tes études, Nos teus estudos, que ce soit dans ton travail, no teu trabalho, que ce soit dans tes affaires, nos teus dans business, ton no ministère, teu ministério. tu dois croître, Tu tens que tu crescer. dois grandir. Tu tens que Bien-aimé, engrandecer. quand tu commences quelque Quando chose, você começa algo, tu fais quelque chose, começas qualquer coisa. une année après, Ano depois, tu es toujours dans le point de départ. você ainda continua no ponto de Il n'y a partida. rien qui avance. Nada está a evoluir. Bien-aimé, il ne faut pas continuer. Bem amado, é melhor estopar. Il faut changer les méthodes. Tu tens que mudar o método. Parce que le Dieu que nous prions, Porque o Deus que nós oramos c'est un Dieu bien-aimé. é Deus amado. Quand tu commences quelque Quando chose, você começa algo, il t'attend quelque part. Ele espera de Tu você. commences là où tu es. Começa onde Et você está. Dieu, il est ici. Ele está aqui. Il t'attend que tu arrives Ele ici. está à espera que você chegue Le até onde Dieu ele que está. nous prions, O Deus que nós c'est le oramos Dieu de victoire en é victoire. Deus de vitória em vitória. Est-ce qu'il y a Aleluia. quelqu'un ce Será que matin alguém nesta qui manhã peut regarder sa vie, pode olhar a sua ta vida vie spirituelle, a tua vida et espiritual? dans quel niveau? Em que nível se encontra? Ta vie de couple, A tua vida et dans conjugal quel niveau? se encontra em que nível? Ta vie des A affaires, tua vida de et business dans quel se niveau? encontra em que nível? Est-ce que tu grandis? Será que você está a Bien, crescer? tu es stagné. Ou então estás a Tu es retroceder? toujours dans la même Estás position. na mesma posição? Bien-aimé, il ne faut pas te contenter Bem amado, não fica feliz. d'être conservateur, Ser d'être conservador. quelqu'un, moi j'aime Fala, ça, eu gosto assim, et je reste ici. eu vou ficar aqui. Même notre église, Mesmo a nossa il ne igreja. faut pas se contenter Você não fica que ça contente. soit toujours tel que nous sommes. Continuar do jeito que nós Nous somos. devons aller de victoire Temos en que ir de victoire. vitória em vitória. Quand Aleluia. tu es modérateur, Quando você é tu presidente dois do aller de culto, victoire en tu tens que victoire. avançar de vitória em Tu es vitória. prédicateur, Você é pregador. il faut réussir dans ce que tu Tem fais. que dar tudo certo que estás a fazer. Alléluia. Amen. Tu es responsable Você é responsável d'un département, de il faut departamento. croître. Tens que crescer. C'est ça le principe de Esse Dieu. é o princípio de Deus. Regarde ta vie. Vê a tua vida. Quand tu as commencé Quando você começou, et où es-tu? Où tu te trouves? onde você se encontra? Aleluia. Est-ce qu'il y a une croissance? Há crescimento naquele meio. Il y a des gens bien-aimés, Existem pessoas, meu depuis irmão, qu'il a reçu Christ dans sa desde o vie, dia que ele recebeu Jesus il na est sua vida, toujours le même. ele continua a ser a mesma pessoa. Non, Aleluia. quand on reçoit Christ dans nos Quando vies, nós recebemos Jesus na nossa vida, au premier jour, no primeiro dia, les gens ne vont pas remarquer la différence. as pessoas não vão constatar a diferença na tua Les vida. gens vont continuer à te critiquer. Vão começar a te criticar. Ah, il est vraiment converti. Ele se converteu mesmo. Lui, vraiment, Ele mesmo. il est devenu enfant de Dieu. Ele se tornou filho de Mais Deus. après une semaine, Mas depois de uma après semana, un mois, depois de mês, après une année, ano, il faut que les gens disent, as pessoas têm que falar. oh, qu'est-ce qui se passe O dans que é sa que se vie? passa na vida desta Il n'est pessoa? plus la même Ele não é a personne. mesma pessoa. Il ne parle plus comme Ele não auparavant. fala do jeito que ele falava Vous antes. savez, celui qui est en Christ, Aquele que está em Cristo, même son langage change. mesmo a sua forma de falar muda. Comment Aleluia. tu parles toujours lokola bayanke? Como é que você fala tipo aqueles gregos? Lokola les tontons là, Tipo aquele irmão, les tantines de la rue là. aquela irmã da rua. Non, celui qui a reçu Christ, Não, aquele que recebeu Jesus. même son langage doit changer. A sua forma de falar Sa muda. façon de parler, A sua forma de sa falar, façon de faire les de choses, fazer as coisas. il faut grandir. Tem que engrandecer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém está me compreendendo? Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Alors, bien-aimés, Então, bem amado, nous avons un chapitre clé que nous allons exploiter. nós temos aqui capítulo chave que nós vamos explorar. C'est Actes des Apôtres, chapitre 9, Portanto, Atos, capítulo 9, verset 31. no versículo 31. Donc, pendant un mois, Durante um mês, nos prédications As avec nossas- mes collègues, as nossas pregações, eu e meus colegas, nous allons tirer notre source dans ce chapitre. a nossa fonte se encontra nesse versículo. Actes des Apôtres, chapitre 9, Atos, capítulo 9, verset 31. versículo 31. Écoutez ce que la Bible nous dit. Escuta o que a Bíblia diz. L'Église était en paix A igreja estava em dans paz toute la Judée, em toda a Judéia, la Galilée Galileia, et la Samarie, a Samaria, se édifiant se edificavam, et marchant dans la crainte du Seigneur, andavam no temor do Senhor. et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Portanto, a igreja crescia na insistência do Espírito Santo. Donc ici, on nous parle Aqui nos falam l'Église de Judée, a igreja de Judéia, l'Église de a Galilée, igreja da Galileia, l'Église de de Samarie, Samaria,
était en paix, estava em paz, s'est édifié, se edificava, ils marchaient dans la crainte de andava no l'Éternel temor do Senhor, et ils étaient assistés par le Saint-Esprit. eles estavam assistidos pelo Espírito Santo. Et cela a mené la croissance dans l'Église. Então, isto levou o crescimento da igreja. Donc c'est là où nous allons exploiter. É aqui onde nós queremos explorar coisas. Alors à ce qui me concerne, E moi, aquilo que me concerne a mim, comme premier como orateur, primeiro pregador, je veux parler eu quero falar de la paix. a paz. Alléluia. Amen. L'Église grandissait A igreja crescia parce qu'il y avait la paix dans l'Église. porque havia paz na igreja. Aleluia. Bien-aimé, l'Église ne peut pas grandir, A igreja não pode crescer. l'Église ne peut pas croître, A igreja não pode engrandecer. l'Église ne peut pas A s'épanouir igreja não pode evoluir s'il n'y a pas la paix. se não há paz. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la paix? O que significa paz? La paix, c'est l'absence A paz é a ausência des conflits, de conflitos. c'est l'absence des troubles, É a paz, o conflito, é a ausência de contendas, c'est l'absence des querelles, é a ausência de barulho, c'est l'absence des troubles. é a ausência de turbulência. C'est ça la paix. É isso, paz. Donc cela veut dire, Isso quer dizer, là où il y a des conflits, onde há conflitos, là où il y a le trouble, onde há là turbulência, où il y a du onde há désordre, desordem, la paix n'est pas là. a paz não está aí. Et quand il n'y a pas la paix, E quando não há paz, on ne peut pas parler de la croissance. então não podemos falar de crescimento. Bien-aimé, écoutez, Ouça, même quand un enfant naît, mesmo quando uma criança nasce, remarquez si l'enfant, il est maladif. vê só se a criança for uma criança Il y a que une maladie qui le tourmente, há uma doença que está a atormentar ela, vous verrez même sa croissance tarde. vais notar que mesmo o seu crescimento vai se tardar. Il peut avoir une année, Pode ter ano, mais sa taille, sa façon de faire les choses, Mais ça soit- c'est comme un enfant de 3 mois. aleluia, mas a sua forma de fazer as coisas é como se fosse uma criança ainda, Alléluia. 3 meses. Bien-aimé, la croissance est là où il y a la paix. O crescimento só acontece onde há paz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém está me entendendo? Nous voulons parler de la paix. Queremos falar da paz. Si nous voulons que notre Église Se nós queremos que a nossa igreja puisse croître, possa crescer, puisse grandir, possa engrandecer, nous devons avoir la paix. nós temos que ter paz. Il faut que la paix règne dans notre Église. A paz tem que reinar dentro da nossa Il faut igreja. qu'il y ait l'absence des conflits. Tem que haver ausência dos conflitos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me Será que comprend? alguém está me percebendo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Alguém está aqui. Bien-aimé, l'Église de Bem Judée, amado, a igreja de Judeia, l'Église de Galilée de Galileia et de e Samarie, de Samaria, ils étaient en paix. eles estavam em paz. Ils étaient en paix. Estavam em paz. Si ces églises-là, ils étaient en paix, Se essas igrejas estavam em paz, cela veut dire que cela aussi est possible qu'à notre temps, que nous soyons en paix. então isso quer dizer que é possível também no nosso tempo que nós tenhamos paz. Alléluia. Amém. Bien-aimé, nous ne parlons pas du monde. Não estamos a falar do mundo. Bien-aimé, il est impossible qu'on puisse parler de la paix dans le monde. É impossível a gente falar da paz aqui no mundo. Amen, amen. Amém. Quand nous prions, Quando nós nous oramos, pouvons prier nós até podemos pour orar nos pays. pelos nossos países. Nous pouvons prier Nós podemos orar pour nos continents. pelos nossos continentes. Mais sache une chose, Saiba uma coisa. la paix ne peut pas exister Aleluia. dans le monde. A paz nunca vai existir nesse mundo. Mais pour nous, l'Église, Mas para nós, a igreja, bien-aimé, l'Église doit demeurer dans la bem paix. amado, a igreja tem que demorar na paz. Est-ce que je parle à une Será personne? que alguém está? Retenez ceci. Ouça, Quand nous parlons de l'Église, quando nós falamos da igreja, nous avons défini l'Église. nós tentamos definir a igreja. Donc, nous parlons de toi, Falamos de você. nous parlons de notre assemblée, Falamos da nossa assembleia. nous parlons de l'Église corps du Estamos Christ. a falar da igreja corpo de Cristo. Bien-aimé, s'il n'y a pas la paix Se não há paz dans cette Église-là, nessa igreja, l'Église ne peut pas a grandir. igreja não pode crescer. Mais il y a quelqu'un qui va me poser la question. Alguém vai me perguntar, Pasteur, comment c'est possible pastor, como é possível que la paix que a paz peut amener la croissance dans la vie d'une possa personne? levar o crescimento na vida de alguém? Que la paix Que a paz peut amener la croissance dans l'Église. que possa levar o crescimento dentro da igreja? Bien-aimé, la paix, Bem amado, a paz c'est une personne. é uma pessoa. La Aleluia. paix, c'est le shalom. Portanto, a paz é shalom. C'est Jésus-Christ de É Nazareth. Jesus Cristo de Nazaré. Là où Jésus est présent, Onde Jesus está il presente, y a toujours la paix. há paz.
Oh, je Alléluia. parle à une personne. Estou a falar a alguém. Là où Jésus règne, Onde Jesus reina, il y a la paix. há paz. Parce que la parole de Dieu me Porque dit, a palavra de Deus me il fala. est le prince de la paix. Ele é o príncipe da paz. Glória. Il est la paix Ele é a paz et il donne la e paix. ele também transmite a paz. Donc là où Jésus est présent, Onde Jesus está là où presente, Jésus règne, onde Jesus reina, il y a la paix. há paz. Maintenant écoutez, Mas agora escuta. là où Jésus est présent, Onde Jesus está presente, il y a le prodige et le miracle. há prodígios, milagres. Bien aimé, Jésus n'a jamais été inaperçu. Jesus, bem amado, Jesus nunca foi uma pessoa despertada. Partout où Jésus est passé, Onde Jesus passava, non, bien aimé, il y avait des miracles. aconteciam milagres. Parce que sa vie déjà, c'est un miracle. Porque a sua vida já era um milagre. Est-ce que je parle à une Será personne? que estou a falar a alguém? Est-ce que Jésus, il est présent parmi nous? Será que Jesus está no nosso meio? Est-ce que Jésus, il est présent dans ta vie? Será que Jesus está na tua vida? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? O que está acontecendo na tua vida? Qu'est-ce qui trouble ta vie? O que está a turbular a tua vida? Qu'est-ce qui trouble notre Église? O que está a provocar guerras na nossa Qu'est-ce qui igreja? trouble l'Église universelle? O que está a fazer com que a igreja Bien aimé, universal tenha problemas? là où il y a des conflits, Onde há conflitos, là où il y a des troubles, onde há turbulência, Jésus n'est pas présent. Jesus não pode estar aí Et presente. là où Jésus est absent, Onde Jesus está ausente, la Bible me a dit, Bíblia diz, l'ennemi, o inimigo, il vient ele vem pour dévorer, para roubar pour détruire Matar. et pour égorger. e destruir e matar. Donc si Jésus n'est pas présent dans ta Se vie, Jesus não está na tua vida, si Jésus n'est pas présent dans notre se Église, Jesus não estiver aqui na nossa c'est igreja, le diable qui sera présent. portanto o diabo que estará Or, presente. le diable, bien-aimé, Ora, diabo, il vient pour détruire. ele vem para Tu destruir. commences un foyer, Você começa uma mais relação, cela ne va pas de l'avant. não vai à frente, Toujours, c'est des conflits, É conflitos. parce que c'est le diable qui règne. porque é o diabo que está Mais reinando. quand Jésus Mas règne quando Jesus dans reina, un foyer, num dans casamento, un numa couple, família, num dans casamento, une église, numa igreja, dans la vie d'une personne, na vida de alguém, il y a des prodiges et há miracles. prodígios e milagres que acompanham. Aleluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém está me entendendo? Maintenant, vous savez quoi? Agora vocês sabem o que é? Les miracles attirent. O milagre atrai. Pendant 3 ans et demi Durante 3 anos e meio du ministère de do Jésus-Christ, ministério de Jesus Cristo, la foule le suivait. portanto, o povo, a população Non, seguia. la foule ne le suivait pas parce que Jésus, il était beau. Não, porque o povo não seguia Jesus porque Jesus era bonito. La foule ne le suivait pas parce qu'il croyait à la divinité de Christ. Seguia porque não acreditava na divindade de Jesus Cristo. Non, il ne suivait pas parce qu'il croyait que Jésus, il est Dieu. Portanto, eles não seguiam porque creiam que Jesus era Deus. Non, il ne croyait pas en Jésus. Eles não criam em Jesus. Jésus n'était pas beau. Ele não era bonito. Alléluia. Amen. Selon la parole de Dieu. Aleluia, segundo a palavra de Deus. Il était sans éclat. Ele não tinha formosura. Mais qu'est-ce qui faisait que la foule puisse le Mas suivre? o que é que fazia que o povo seguia ele? C'était Seguisse le ele? miracle. Os milagres. Les gens suivaient les miracles. As pessoas seguiam o milagre. Et quand ils venaient, E quando eles ils viam, vont écouter la parole de Dieu. ouviam a palavra de Deus, Jésus va prêcher Jesus já et pregando, les gens étaient convertis. e as pessoas se Je convertiam. suis venu dire à Eu quelqu'un, quero vir falar a si nous alguém. voulons convertir le monde, Se você quer converter nous o voulons mundo, convertir les païens, convertir os pagãos. il faut qu'il y ait des prodiges et des tem miracles que dans notre acontecer église. milagres e prodígios dentro da nossa própria Il igreja. faut que le miracle t'accompagne. Os milagres devem Si acompanhar tu você. commences à guérir les E malades, quando você começar a tu curar commences à doentes, guérir les boités, os les paralíticos, gens viendront dans as cette pessoas église. vão vir aqui dentro da Les igreja. gens, Aleluia. ils viendront As chercher le pessoas miracle. vão procurar Et quand o ils vont milagre. arriver E quando ici, chegarem aqui, ils vão écouter la parole vão de Dieu. ouvir a palavra de La Deus parole va les e convertir. a palavra vai converter eles. Aleluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus règne parmi nous? Será que Jesus reina no nosso meio? Voilà pourquoi la paix Por isso é que a paz amène la croissance. leva o crescimento. Parce que là où il y a la paix, Porque onde há paz, Dieu est présent. Deus está aí presente. Et quand Dieu est E présent, quando Deus está presente, il va guérir les Ele malades, vai curar os doentes, il va nous libérer, vai libertar il va nous e bénir. vai nos abençoar. Et les gens vont poser la E as question, pessoas vão perguntar: mon frère Clédy, meu irmão Cledi, qu'est-ce qui se passe? o que é que está acontecendo na tua vida? Comment ta vie a changé? Como é que a tua vida mudou? Et mon Chafa? frère, il va E dire, o irmão vai testemunhar: venez, venez, venez. venham, venham. Je vais vous dire, É o que eu vos falar. c'est lui qui a changé ma Aquele que vie. mudou a minha vida. C'est Jésus-Christ de É Jesus Nazareth. Cristo de Nazaré. Quand les gens vont venir, Quando as pessoas vão vir aqui, ils vont écouter la vão parole. ouvir a palavra de Ce Deus. jour, je ne sais pas qui na- sera dans la prédication. Naquele dia, não sei quem será nesta Peut-être pregação. c'est moi, Talvez eu serei peut-être eu. c'est l'apôtre André, Será talvez eu. peut-être c'est docteur Talvez o Dr. Abraham, peut-être c'est l'évangéliste Talvez a Bell, mamãe Bela. peut-être c'est un Talvez modérateur. um moderador.
il va parler une parole Ele vai falar uma qui va palavra, toucher le cœur de la personne. vai tocar o coração de alguém. Et vous voyez la personne, il commence à pleurer. E você vê alguém que começa a chorar. Pourquoi tu pleures? Por que você chora? Jésus m'a touché. Jesus tocou-me. J'ai vu la main de Dieu. Eu vi a mão de Deus. Je donne ma vie au Seigneur. Eu entrego a minha vida a C'est Deus. ça le vrai É isso o évangélisation. verdadeiro evangelho. Ce n'est pas Alléluia. porter des gros bibles. Não é hein. levar uma Bíblia gigante. Je suis chrétien. Eu sou cristão. Moi. Eu. Non, ce n'est pas ça. Não, não é isso. Il faut que les gens voient des miracles en toi. Pessoas têm que ver milagre na tua vida. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la paix? Será que nós temos paz? Est-ce que nous avons la paix? Temos paz. Bien-aimés, écoutez. Bem amado, ouça. Nous ne pouvons pas Nós não podemos parler de la paix falar da paz dans une église dentro de uma igreja si toi et moi, se você e eu nous n'avons pas la paix. não temos paz. Aleluia. Avant que la paix règne dans l'église, Antes que a paz reine dentro da igreja, il faut que la paix règne dans ton intérieur. a paz tem que reinar dentro do teu interior. La paix, c'est comme l'amour. A paz é como o amor. L'amour, on ne le demande O pas. amor nós não pedimos. L'amour, on le donne. Nós demos. Et celui qui a la paix Aquele que tem ne paz demande pas la paix, não pede mais paz. il donne la paix. Ele dá a paz. La Bible me dit, A Bíblia me fala. l'homme donne O homem dá ce qu'il a. aquilo que ele tem. Qu'est-ce que tu as? O que é que você tem? Qu'est-ce que tu as? O que é que você tem? Mais écoutez, Ouça. j'ai une bonne nouvelle. Mas eu tenho boas novas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Eu tenho boas novas para você. Même si tu es troublé, Mesmo quando você tem problemas. même si tu es dépassé, Mesmo se nada está a même si entender. tu manques la paix, Mesmo se você não même tem si dans paz. ton couple il y a des conflits, Mesmo se há problemas no dans casamento. tes affaires les choses ne marchent No pas. seu negócio as coisas não Mais estão andando. ce matin, Mas nesta manhã, je suis venu dire à eu vim quelqu'un, falar a alguém. Jésus il est le shalom. Jesus é o caminho. Jésus il est la paix. Ele é a paz. S'il entre dans ta Se vie, ele entra na tua si tu vida, lui laisses la place, se você lhe dá o lugar, il va changer ton ele vai histoire. transformar a tua história. Amen. Jésus-Christ, Jesus Cristo. il n'est pas seulement venu Ele não veio simplesmente pour nous sauver para nos salvar et aller au paradis. e depois ir ao paraíso. Si c'était le cas, Se fosse assim, il devait déjà nous amener ele já depuis deveria longtemps. temos levado já Le muito tempo. jour où tu reçois Christ dans No ta dia que vie você recebeu et Jesus, il t'enlève, tu ele pars. te arrebata. Mais si il nous a laissés dans ce Se ele monde, nos deixou aqui neste mundo, bien aimé, c'est pour que nous vivons la paix é porque a gente vive a paz. parmi le monde. No Il meio faut do que mundo. les gens se posent la As question, pessoas se perguntarem, avec la crise com économique, essa crise econômica, avec tant de com problèmes, esses problemas todos, comment vous êtes en paix? como é que você está em paz? Aleluia. Alléluia. Amen. Vous savez, un chrétien, Vocês sabem cristão, même si tu as un problème, mesmo se você tem problema, mais si Christ règne en se toi, Cristo reina em você, cela ne t'enlève pas la paix. não vai arrancar a tua paz. Tu seras en paix. Você estará em paz. Parce que je sais, Porque eu sei, même matin le na zuité, mesmo se eu não tenho hoje, même si ça ne marche pas en ce moment mesmo ici, quando as coisas não estão a andar mais hoje, dans 2 minutes, dentro de 2 minutos, avant, jusqu'à arriver à 13 heures, antes de chegar às 3 horas, mon Dieu o meu Deus, est capable de changer mon histoire. aleluia, é capaz de mudar a minha história. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu sois désespéré? O que é que faz com que você fique Qu'est-ce qui desesperado? trouble ton cœur? O que é que está a meter problemas Je no teu suis coração? venu te présenter Eu vim te apresentar Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de C'est Nazaré. lui en qui nous croyons. Aquele a quem nós cremos. C'est lui qui donne la paix. Aquele que dá a paz. Il dit, bien-aimé, Ele falou, je vous donne ma paix. eu vos dou a minha paz. La paix que le monde ne peut pas O vous mundo donner. que, a paz que o mundo não Oh, pode dar. je dis à une Eu personne, falo a alguém, bien-aimé, les apôtres, os apóstolos, ils étaient troublés. eles estavam cheios de Ils problemas. avaient peur de la persécution. Eles tinham medo da Parce que perseguição. leur maître est parti. Porque o mestre já não estava aí. Ils se sont enfermés Eles estavam dans fechados une petite num chambre. pequeno quarto cenáculo. Jésus a compris. Jesus entendeu. Les bons maîtres, O mestre, c'est lui qui donne la vie en abondance. aquele que dá vida em abundância, Il a compris ele entendeu. que l'état que mes disciples se trouvent, O estado que meus discípulos se encontram, l'église ne peut pas grandir. a igreja não pode crescer. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas croître. A igreja não pode Parce crescer. qu'ils sont troublés. Porque eles estavam com medo. Parce qu'ils sont désespérés. Eles estavam desesperados. Il dit, notre maître est parti. Eles disseram, nosso mestre já se foi. Nous sommes restés seuls. Nós ficamos só aqui. Ils étaient là. Eles estavam aí. Jésus a compris. Jesus entendeu. Il est venu. Ele veio Il a dit, e ele disse, recevez ma paix. receba a minha paz. Aleluia. Et ce matin, E nesta manhã, Jésus Jesus te dit, está a te falar, recevez ma paix. receba a minha paz. Alléluia. Amen. La paix du Seigneur A paz do Senhor produit les miracles. produz milagres. Vous savez, bien aimé, Vocês sabem, bem amados,
Je disais que Dieu, il est Dieu des principes. Eu falava que Deus é Deus de princípios. Quelqu'un qui manque la paix Aquele que não tem paz intérieurement, interior, il est difficile é difícil de vivre la visitation de Dieu. viver a visitação de Deus. C'est pourquoi les gens, nous venons à Por l'église. isso é que nós viemos à igreja. Tu as quitté ta maison. Você deixou a tua casa. Tu as sacrifié beaucoup de Você choses. sacrificou muitas Tu coisas. es venu dans la présence de Você Dieu. veio na presença de Mais Deus. tu ne vis pas la main puissante Você não de está a Dieu viver a mão poderosa de parce Deus. que ton cœur est troublé. Porque o teu coração está Et cheio de tu ne problemas. veux pas libérer ton E cœur. você não quer libertar Tu o teu ne veux coração. pas laisser que Dieu te visite. Você não quer que Deus te visite. Quand le prédicateur prêche, Quando o pregador quand nous prega, prions, vamos toi orar. tu es là. Você está aí. Ah, mon problème, Meu problema c'est difficile. é muito difícil. Ça fait longtemps. É muito tempo. J'avais même gêné. Eu já J'ai jejuei. prié. Orei. Il n'y a rien qui a changé. Nada está Tu acontecendo. limites Dieu. Você está Tu limitado a Deus. empêches Dieu Você está impedindo a Deus d'agir dans ta de vie. agir na tua Mais vida. j'aimerais te dire Mas une eu queria chose. te falar uma coisa. Notre Dieu, Nosso Deus. il est Dieu de Esse é multisystème. Deus de Il multissistema. est Dieu, il fait Ele faz quand il veut quando Ele quer et comme il veut. e como Ele quer. La parole de Dieu me dit, A palavra de Deus il diz, y avait une femme, havia uma mulher, fille d'Abraham, filha de qui Abraão. était dans le temple Ele estava dentro do templo. pendant 18 ans. 18 Il anos. était courbé Ele estava à encurvado. cause de la maladie. Devido à Il ne doença. pouvait plus tenir Ele não comme podia ça. ficar de pé. Il était courbé. Ele estava Mais encurvado. malgré cela, Mas chaque independente- jour, todos os il dias, venait ela estava au aí, temple. dentro do templo. Et les pasteurs E o pastor, ne pouvaient pas le guérir. Ninguém podia curar ele. Ce n'est pas moi qui guéris. Não é o que cura. Je n'ai pas le miracle avec Eu moi. não faço, não tenho Mais milagre celui comigo. qui guérit, Aquele que cura c'est Jésus-Christ de é Jesus Nazareth. Cristo, aleluia. Le jour O dia où Jésus a fait son entrée fez a sua dans entrada le synagogue, na sinagoga, il voit cette femme vê esta mulher. courbée. Encurvada. Il dit, comment ma fille Disse, minha filha, peut être courbée comme Você ça? está encurvada assim. La Bible me A dit, Bíblia me diz, Jésus l'a guéri. Jesus curou ela. Jésus l'a guéri. Jesus Viens curou ela. tel que tu es. Como tu chamas? Malgré troublé, Independentemente viens dans la dos problemas. présence de Na Dieu. presença de Mais Deus. quand tu viens dans la présence Quando você vem na presença de de Dieu, Deus, sois sensible. seja sensível. Laisse que le Seigneur Deixa que o te Senhor touche. que possa tocar você. Aleluia. Peut-être c'est aujourd'hui. Talvez é hoje. Peut-être c'est le dimanche Talvez é o prochain. próximo domingo. Moi, je ne sais pas. Eu não sei. Quand je quitte ma maison, Quando eu deixo a minha je ne casa, viens pas avec le miracle eu não venho aqui com que je milagres. peux distribuer à tout le Começa a fazer a monde. distribuição a todo Non, mundo. Não. ce que moi je fais, O que eu faço? Seigneur, tu m'as appelé. Senhor, tu me Tu chamaste. m'as appelé Me chamaste pour conduire ton para peuple. conduzir o teu povo. Voilà ton peuple. Aqui está o teu Il y a povo. des malades. Tem Il y a doenças. des problèmes. Tem problemas. Seigneur, opère des Senhor, miracles. opera Je milagres. ne sais pas en quel moment. Eu não sei em que Je momento. ne sais pas en quel moment. Eu não sei em que Si momento. Dieu décide Se Deus aujourd'hui, decidir, il va visiter Ele ta vai vie. visitar alguém. Il na tua va vida. changer ton Vai histoire. mudar a tua história. Mais bien aimé, Mas bem amado, la paix a paz est très importante. é muito importante. Aleluia. Alléluia. Bien aimé, Jésus, Jesus, il est en toi. Ele está em você. Jésus, il est en toi. Ele está dentro de Donc você. le shalom O shalom est au-dedans de toi. se encontra dentro de você. Mais le problème, Mas o problema, il faut laisser tens que deixar Jésus Jesus agir dans ta vie. agir na tua vida. Beaucoup de gens qui souffrent, Muita gente sofre. beaucoup de gens qui sont troublés, Muita gente tem problemas. c'est parce qu'ils veulent traiter des problèmes eux-mêmes. Porque eles querem tratar dos seus próprios Tellement que problemas. tu es intelligent, Como você é inteligente, tellement que tu es sage, você é muito sábio, tellement que tu as l'argent, você tem dinheiro, tu crois que tu Você- peux traiter tes problèmes você toi-même. pensa que vai resolver Et os seus depuis que problemas. tu as Mas commencé, desde como você tu começou, utilises toutes les stratégies du toda monde, a estratégia do mundo, mais il n'y a rien qui marche. nada está a dar certo. Est-ce qu'il y a quelqu'un Será que qui alguém peut dire, que pode falar, aujourd'hui, hoje, je laisse deixo Jésus Jesus diriger ma vie, dirigir a minha vida, Jésus Jesus opérer dans mon foyer, operar dentro do meu casamento, Jésus Jesus opérer dans mes finances. das minhas finanças. Si Jésus-Christ Se Jesus Cristo, prend les commandes, se ele estiver no comando, il va changer ton ele histoire. vai mudar a tua história. Il Aleluia. va changer ton Vai mudar histoire. a tua história. Est-ce que je parle à une Será que personne? estou a falar a alguém? Bien aimé, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Eu não quero pegar muito tempo. Je vais m'arrêter ici. Eu quero terminar aqui. La Bible dit, A Bíblia diz, dans le livre d'Hébreux, no livro de Hebreus, recherchez la paix, procurem a paz, sans laquelle sem a qual personne ne verra Dieu. ninguém verá Deus. Si nous voulons voir Dieu, Se nós queremos ver Deus, nous devons être en paix. temos que estar em paz. Et voir Dieu, E ver Deus il y a deux volets de voir Dieu. tem duas dimensões da gente poder ver a Deus. Le premier, A primeira c'est quand tu vis la visitation de é Dieu. quando você vive a visitação de Deus. Tu étais malade, Você estava doente, le Seigneur te guérit. o Senhor cura você. Qu'est-ce que nous disons? O que é que nós falamos? J'ai vu la main puissante Eu de vi Dieu. a mão poderosa de Deus. C'est ça voir Dieu. É isso ver Deus. Quand Dieu intervient dans ta Quando vie, Deus vem intervir na tua vida, tu as vu Dieu. você viu Deus. Deuxièmement, Segundo, la Bible me dit, a Bíblia diz,
dans le dernier jour, nos últimos dias, ou quand Jésus viendra prendre son quando église, Jesus vir arrebatar a sua igreja, nous serons comme lui nós seremos como ele. et nous le verrons E nós o veremos tel qu'il est. como ele é. Alléluia. Amen. Mais pour voir Dieu, Mas para ver Deus, pour vivre la main para puissante de Dieu, ver a mão poderosa de Deus, nous devons chercher la paix. nós temos que procurar a paz. Comment nous vivons, bien-aimés? Como é que nós vivemos? Tu es chrétien, Você é cristão. mais il y a des gens que tu ne parles pas. Tem pessoas que você tem inimizade. Comment tu vis? Como é que você vive? En tout cas, moi, je n'arrive pas. Eu não consigo. Quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, Quando eu tenho um problema com alguém, je vois tout bloqué. eu vejo tudo Il n'y a bloqueado. rien qui marche dans ma vie. Nada vai andar na minha vida. Comment tu vis? Como é que você vive? Il y a des gens qui ont des ennemis, Existem pessoas que têm inimigos ça fait 10 ans. já há 10 anos. Tu ne parles pas avec la Você não personne. fala com esta pessoa. Mais quand tu viens ici, Mas quando você vem aqui, tu parles en langue. começa a falar em língua. C'est pourquoi nos églises, Por isso é que nossas igrejas, nous paraîtons trop spirituelles. nós parecemos muito espirituais. Nous prions beaucoup. Nós oramos muito. Nous parlons en langue. Falamos em língua. Mais pour peu des effets, Com pour poucos, peu de com résultats. poucos efeitos, poucos resultados. Parce que nos cœurs Porque o nosso coração, os nossos sont corações, troublés. têm problemas. Aujourd'hui, nous voyons même dans l'église Nós universelle estamos a ver na igreja universal le pasteur qui se chamaille. o pastor que vai discutir. Comment c'est possible? Os pastores estão a brigar entre Oui, eles. bien-aimé, écoutez. Oi, sabe amado. Là où il y a des hommes, Onde há homens, onde há pessoas, les êtres humains, seres humanos, les problèmes ne manquent pas. os problemas nunca vão faltar. Même les églises que nous venons de parler ici, Mesmo as igrejas que nós falamos aqui. cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Isso não quer dizer que não tinham problemas. Je vais vous donner un exemple. Quero dar um exemplo. Dans l'église primitive, A igreja primitiva. c'est dans le livre des Actes des Apôtres, Atos, chapitre 15, capítulo 15, verset 2. versículo 2. Disons, Actes des Apôtres, chapitre 15, Atos 2, Atos 15, versículo 2. on peut commencer dans le premier verset. Podemos começar no versículo 1. La Bible nous dit ceci, A Bíblia nos fala. dans le livre des Actes des Apôtres, Atos dos Apóstolos, chapitre 15, capítulo 15. on commence dans le premier verset. Começamos no versículo 1. Quelques hommes venus de la Judée Alguns homens vinham da Judeia enseignaient les frères ensinar os irmãos et disaient, e falavam: si vous n'êtes circoncis se vocês não são selon les rites de Moïse, segundo o ritual de Moisés, vous ne pouvez être sauvés. vocês não serão salvos. Paul et Barnabas Paulo e Barnabás eurent avec eux un débat, tiveram um debate, une vive discussion. uma discussão como deve ser. Hein? Donc, c'est l'Église, É a igreja, les frères et sœurs, os irmãos e irmãs, mais ils étaient en conflit. mas eles tinham conflito. Et la Bible nous dit, E a Bíblia fala: et les frères décidaient os irmãos decidiram que Paul et Barnabas que Paulo e Barnabás et quelques-uns de leurs e alguns deles montèrent à Jérusalem subissem a Jerusalém, vers les apôtres onde os apóstolos se et encontravam, les anciens e anciãos, pour traiter cette question. para tratar dessa questão. Alléluia. Amen. Donc, il y avait une confusion, Havia uma il confusão, y avait un conflit conflito entre Paul et Barnabas entre Paulo e Barnabás et les autres. e os outros também. Et ils ont décidé Eles decidiram d'aller à Jérusalem ir a Jerusalém, vers d'autres apôtres onde se encontraram outros et apóstolos les anciens e os anciãos que lá se pour traiter encontravam, la para situation. resolverem aquela situação. Là où il y a des hommes, Onde há pessoas, les problèmes ne manquent os pas. problemas estão Mais presentes. comment nous gérons nos problèmes? Mas como é que nós geramos problemas? Comment tu peux regarder le rancune envers ton frère? Como é que você pode guardar rancor? Comment relação ao teu tu irmão. peux haïr quelqu'un? Como é que você pode odiar alguém? La Bible nous A dit, Bíblia diz: si tu vois ton frère pécher, se você ver o teu irmão pecando, va vers lui, vai ter com ele. parle avec lui, Fala com ele. et s'il accepte, Se ele aceitar, tu as gagné ton você frère. ganhou o teu irmão. Vous rétablissez votre harmonie, votre amour. A vossa harmonia está restabelecida. Pourquoi, quand il y a un problème, Porque quando há um nous problema, décidons de quitter l'église? nós decidimos abandonar a Nous- igreja. Mais comment? Mas como?
Il y a des gens, quand il y a un problème, Existem pessoas que quando há problema, il va abandonner même la responsabilité qu'il avait. ele abandona mesmo a responsabilidade que ele tinha. C'est comme si c'est l'œuvre de pasteur Mavuela. Como se fosse a obra do pastor. Est-ce que je parle à une Será que personne? estou a falar a alguém? Si nous voulons vivre ensemble, Se nós queremos viver nous juntos, voulons que la paix règne. que a paz reine no Nous nosso devons meio, apprendre à gérer nos problèmes. temos que aprender a gerir Et o nosso nous avons le shalom avec nous. Nós temos o shalom dentro de nós. Celui qui est capable Aquele que é capaz de résoudre nos de problèmes, resolver os de nous problemas donner la e paix. dar-nos a paz. Bien-aimé, je dis encore, Bem amado, estou a falar. là irmãos, où il y a la paix, onde há paz, il y a la joie, há alegria, il y a le bonheur, há il y a felicidade, la há prospérité, prosperidade il y a la croissance e há o crescimento dans tous les domaines. em todas as áreas. Pourquoi tu vas bloquer ta vie Por que você está a bloquear a tua própria vida? à cause d'une situation, d'un problème que tu peux traiter? Por causa de problema que você pode tratar. Alléluia. Amen. Et vous savez, E vocês sabem, si nous avons la considération, se nós tivermos consideração les uns et les autres, dos outros, quand il y a un problème, quando há problema, je veux m'humilier, eu quero me humilhar, je veux descendre, eu quero descer, voir mon frère comme s'il est supérieur que moi. ver meu irmão como se fosse ele C'est ce que superior la que eu. Bible me É dit. isso que a Bíblia diz. Quand tu considères quelqu'un, Quando você considera tu alguém, n'as pas l'envie de se séparer avec lui. você não tem vontade de Quand separar. il y a un problème, tu vas chercher à résoudre les Quando há problèmes. problema, você vai lá ter forma para Parce resolver. qu'il est un canal de bénédiction pour Porque toi. ele é canal de bênção para você. Pourquoi nous détruisons nos relations facilement Por que, comme que ça? nós estamos a destruir as nossas relações assim facilmente? Quelqu'un que vous avez vécu ensemble, Alguém que vocês cresceram juntos, vous vous êtes fait du bien, vocês se ajudaram uns aos outros. juste à cause d'un petit souci, Por causa de uma coisinha pequena, tu brises la relation. você quebra a relação. Alléluia. Amen. L'église de Judée, A igreja de Judeia, de Galilée Galileia et de Samarie, e Samaria ils croissaient estavam a crescer parce qu'il y avait la paix. porque tinham paz. Est-ce que nous pouvons prier Será que nós podemos orar? que le Seigneur nous donne la Que paix, o Senhor nos dá paz, la paix intérieure, a paz interior, afin que nous venions a fim que et nós dégager cette paix, e poder transmitir essa paz, donner cette paix aux autres, transmitir essa paz a outras afin pessoas, que la paix règne dans notre église, a fim que a paz reina no nosso afin meio, que la paix règne dans l'église corps du a Christ. fim que a paz reina na igreja corpo de Bien Cristo. aimé, pendant que je parle, Enquanto eu falo, il y a quelque chose qui monte dans mon algo cœur. está a subir. Vous savez même pourquoi l'Afrique n'avance pas, Vocês sabem por que a África não avança? pourquoi l'Afrique ne se développe pas, Por que a África não está a se à desenvolvendo? cause des conflits. Devido aos conflitos. Les Occidentaux, ils viennent nous séparer. Os europeus vão lá e começam a nos Ils separar. viennent mettre la division entre nous. Começam a meter a divisão entre os Et c'est africanos. ce qui fait que nos pays ne peuvent pas se développer. Isso é que faz com que a África não possa desenvolver. Combien de présidents que le Congo a reçus? Quantos presidentes que a RDC recebeu? La République démocratique du Congo. A RDC. Combien de présidents depuis cela existe? Quantos presidentes desde que esse país Quel est existe? de ces présidents qui a été bien reçu par le Qual é peuple? o presidente que foi bem recebido? Tous les présidents qui viennent, il est mauvais. Todos os presidentes que sobem no On poder doit les são maus. combattre. E tem que combater ele. Et comment le pays peut aller de l'avant? E como é que o país vai à Je vais frente? lancer un message Eu quero lançar uma mensagem pour la République démocratique du para Congo. o país RDC. Je parle au président Félix. Estou a falar Tshisekedi. o presidente da RDC. Ce n'est pas le temps de gouverner. Não é o tempo de governar. Comment tu peux gouverner avec des conflits, Como é que você vai governar com des guerres conflitos? partout? Com guerras por todo lado. Tu ne sauras pas, tu ne vas pas réussir. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Ce n'est pas le temps Não é o tempo que les opposants que os opositores s'opposent du président. vão se opor ao Mais c'est le presidente. temps Mas de é o se tempo. mettre dans un table. Eles se meteram a C'est le roda da temps de mesa parler entre de frères, falar, dialogar, de mettre la paix intérieure colocar a paz no pour interior gagner la guerre. para eliminar a guerra. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la paix Se não há paz entre nous, entre nós, le diable, o diabo, l'ennemi, o inimigo, va continuer à nous attaquer, vai continuar a nos il va atacar continuer à gagner, e vai il continuar a va ganhar détruire. e vai destruir. Aleluia. Alléluia. Amém. Est-ce que je parle à une Será personne? que estou a falar a alguém? Est-ce que nous pouvons nous mettre Será debout? que podemos ficar de pé? Bien-aimé, regarde au fond de toi. Olha dentro de você. Qu'est-ce qui ne marche pas? O que é que não está a andar? En quoi tu es troublé? Em que é que você está tão preocupado? Qu'est-ce qui enlève ta paix? O
O que está a roubar a tua paz? C'est une maladie. Uma doença. C'est le problème financier. É o problema financeiro. C'est le problème dans le couple. É o problema conjugal. C'est le manque du travail. É a falta de trabalho. Je suis venu t'annoncer. Eu vim te anunciar. Laisse que le shalom Deixa que o shalom entre dans ta vie. entre na tua vida. Laisse que le shalom Deixa que o shalom opère opera dans ta vie. na tua vida. Il viendra avec des solutions. Ele virá com solução. Ce que tu ne sais pas faire, O que você não sabe fazer. ce que tu n'es pas capable de Aquilo que résoudre, você não é capaz de resolver. c'est ce que notre Dieu É isso que o nosso Deus fait. faz. Tout ce que l'homme il est capable de faire, Tudo que o homem é incapaz de fazer, Dieu n'agit pas. Deus não pode agir. Il vient agir Ele vem agir quand nous ne savons plus quoi faire. quando nós estamos encaralhados. Tu as essayé, Você tentou, il n'y a rien qui a marché. nada está a andar. Laisse maintenant Deixa agora que Jésus que Jesus opère dans ta vie. opera na tua vida. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Será que alguém pode orar? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Será que podemos orar? Dis Seigneur, Fala, Senhor, donne-moi la paix. dê-me a paz. La paix que le monde ne peut pas A donner. paz que o mundo não pode dar. Donne-moi la paix Donne-me a paz. qui vient de toi. Me dá a paz que vem de ti. Est-ce qu'on peut prier? Será que podemos orar? Prie maintenant. Ora agora. Prie au nom de Jésus. Ora no nome de Jesus. Oh, alléluia. Oui, éternel Dieu. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta paix, Jésus. C'est toi qui es le prince de la paix. C'est toi qui es Shalom. Père éternel Dieu, nous te prions. Touche nos vies maintenant, Seigneur. Opère de miracles dans nos vies, Père. Que nous recevions la paix, Seigneur. Oui, Seigneur, qui vient de toi. Nous sommes troublés, nous sommes tourmentés. Nous sommes même en conflit entre nous-mêmes. Oui, Seigneur. Père, il est temps maintenant que tu enlèves les troubles, que tu enlèves les difficultés, que tu enlèves la maladie. Oui, Seigneur Jésus. L'absence de la maladie, c'est la paix. L'absence des difficultés, nous aurons la paix qui vient de toi. Opère de miracles maintenant, dans la vie de chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Eu estou a orar Que para la você. paix entre Que a maintenant dans paz ton entre na tua cœur. vida, no teu coração. Que la paix te visite Que a paz te maintenant. visite agora. Que la paix change ton Que a paz histoire. muda a tua Que história. la paix change ton Que a paz foyer. muda a tua casa. Tu as beaucoup pleuré. Você chorou muito. Tu as beaucoup pleuré. Você chorou muito. Et le Seigneur est là O maintenant. Senhor está aqui agora. Et le Seigneur est là Ele maintenant está aqui agora. pour opérer des Para miracles. operar milagres. Reçois le shalom. Receba shalom. Reçois Jésus-Christ Receba Jesus qui Cristo. va opérer des miracles Vai dans ta operar vie. milagres na tua Au vida. nom de Jésus. No nome de Au Jesus. nom de Jésus. No nome de Jesus. Au nom de No nome de Jésus. Jesus. Oui, alléluia. Aleluia. La paix, Oh, a paz. la paix A paz. soit ton partage. Que seja o teu La amigo. paix A paz. soit ton Que partage. seja teu amigo. Au nom de Jésus. Aleluia. Alléluia. Quelqu'un qui a besoin de la prière, tu avances Se rapidement. você precisa de oração, Je pode veux passar. prier pour toi. Eu quero orar por Le você. Jésus que moi je porte, O Jesus que eu transporto. celui qui m'a appelé, Aquele que me chamou. il te communique la Ele paix, está a comunicar a você a qu'il te paz. donne la paix. Ele está a te dar a Je ne paz. sais pas quel est ton Eu problème. não sei qual é o teu problema. Je ne sais pas qu'est-ce qui te Eu tourmente, não sei o que está qu'est-ce atormentando qui você. t'enlève la O que é paix. que está a roubar a tua Mais paz. Jésus-Christ, Mas Jesus Cristo, il est là Ele está aqui pour te donner la paix. para te dar a paz. Tu avances rapidement. Você passa aqui à frente. Nous n'avons pas beaucoup de Não temps. temos muito tempo. Je veux terminer. Eu quero terminar. Je veux prier pour toi. Quero orar por você. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Les chantres, Cantores. si vous pouvez entonner un cantique. Bien-aimé, sois sensible. Seja sensível. Ouvre ton cœur. Abra o teu coração. Dis Seigneur, me voici. Fala, Senhor, eis-me aqui. Fais de moi ce que tu veux. Faça de mim tudo que tu Tu queres. connais mes problèmes. Você conhece os meus Ce qui problemas. m'enlève la paix. Aquilo que rouba a minha paz. Ce qui dérange ma vie. Aquilo que atormenta a minha vida. Bien-aimé, parmi vous, No vosso il y a meio. des gens qui devaient déjà aller plus loin. Existem pessoas que iam Qui muito devaient longe. déjà réussir dans le domaine des finances. Que tinham ter já sucesso na Dans área les financeira, affaires. nos business. Mais le problème Mas o problema te limite.
é limite. te bloque. Está te bloqueando. Que le Seigneur Que o Senhor te visite ce te matin. visita nesta manhã. Que le Seigneur te voie ce Que o matin. Senhor te veja nesta Au manhã. nom de No Jésus-Christ, nome de Jesus. le consolateur, O Consolador. le paraclet, O Paraclete. il est parmi nous. Ele está aqui no nosso Qu'il meio. puisse opérer des miracles Ele vai operar dans ta milagres vie na tua maintenant. vida agora mesmo. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Golu na yo kati